pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Frights. Dessa vez vamos continuar os resumos do segundo livro, que é o Fat, né? E vamos falar sobre a segunda história intitulada de Lonely Freddy. Freddy solitário, né? E bom, galera, essa história é do ponto de vista de Alec, um adolescente de 15 anos, né? E ele comenta que maldade sempre foi algo objetivo. No dicionário, né, diz que maldade é determinada pelos parâmetros de uma pessoa, mas por experiência pessoal, o único propósito é apenas alguém julgar uma pessoa mal ou não. E disso ele sabe, pois ele foi julgado sua vida inteira, né? A primeira lembrança que o Alec tem é no jardim de infância. Ele sempre foi um cara mais alto da turma, mais intimidador, e a professora o chamou de um valentão. E, tipo, na época ele não sabia muito bem, né? Mas conforme ele foi crescendo, ele foi entendendo melhor. E, tipo, a maldade definida por comparação no geral era algo que ele conseguia lidar. Pelo menos até Hazel nascer. Hazel é sua irmã mais nova. E o seu nome foi para homenagear a querida avó, né? Que já faleceu e o Alec nem chegou a conhecer. Já o seu nome é fruto de uma indecisão de seu pai, Ian, que queria que seu nome fosse Eric, e de sua mãe Maggie, que queria que fosse Alexander. Então eles decidiram por Alec. E tipo, desde que Hazel nasceu, né? Tipo, se ninguém impunha limite pro Alec, se comportar não era uma prioridade. Então esse limite de bem ou mal pra ele, tanto faz. A única pessoa que realmente parecia, né, ligar pra isso era a tia dele, a Gigi, irmã da Meg, né, dizendo, oh, não exclui ele tanto assim e tal. Ela, mas ele não é tão sociável, ele tem 10 anos, sei lá, ele odeia todo mundo. Ela, não, nem todo mundo, tem o Gavin e tal. O Gavin é aquele tipo de garoto que você acorda no meio da noite e tá com uma faca pra te matar. E aí, né, tipo, nesses 5 anos que se passaram e tal, foi acontecendo algumas coisas, sei lá. Não, na real não, o Alec tinha 5 quando a Hazel nasceu, né? Atualmente ele tem 15 e a Hazel tem 10, mas enfim. E aí o Alec sempre se perguntou se ele nasceu da irmã errada, né? Se ele não é filho da Gigi e não da Meg, só que não. Os cachos loiros deles são... Os cachos louro-palha são a cópia exata da mãe. Então, E aí ele também ele é muito bom em ficar bisbilhotando conversas e ele bisbilhota a conversa dos pais, pois chegou abril, né, que é o mês mágico, aniversário da Hazel. Enquanto o único dia que parece que realmente ligam para a existência dele, sem tratá-lo mal, é dia 18 de agosto, provavelmente aniversário. Mas enfim, o Alec acaba descobrindo um plano dos pais, né? Que eles têm aqueles livros de como ser bom pai, essas coisas. E eles se perguntam por que o Alec é tão diferente. Eles estão conversando lá na cozinha, né? O Alec tá na escada, escondido ouvindo. E o Alec fica tipo pensando, vocês nunca tentaram conversar comigo e tal. Mas enfim, eles acham que deviam preparar o terreno, né? Antes da festa de aniversário da Hazel. Eles estão discutindo lá sobre alguns livros parentais. E o Alec vai pro banheiro, né? Porque, tipo, o quarto dele tá aqui, aqui é o banheiro e aqui é o quarto da Hazel. É meio que interligado, sabem? E aí, bom, a Hazel aparece lá, né? E o Alec fica tipo, e ela engana todos com esse seu sorriso, essas perguntas inocentes. Ela é forçadamente perfeita. Ele não gosta da irmã, basicamente. E aí ele tá lá na cama, né, observando as estrelas, quando ele escuta um barulho da porta do banheiro abrindo. A irmã tá lá, né, indo entrar no quarto dele, ele vai dar o fora. Só que ela entra no quarto. A intimidação verbal não deu certo e ele acha que a intimidação física também não vai dar. Então ele opta por um truque psicológico, ficar em silêncio só encarando. Mas ela encara de volta, ela vai se aproximando da cama, bota um negócio lá no pé da cama e sai correndo de volta pro quarto dela. Basicamente é um livro chamado Traçador de Planos. O livro que basicamente os pais estavam lendo e tal, e ela pegou pra ele. E o capítulo 5 que a mãe estava mencionando, né, basicamente transformar a criança má em boa para finalmente alcançar, né, uma harmonia familiar. E o Alec fica se perguntando por que a Hazel fez isso, né? Ele tenta lembrar outras vezes que ela o confundiu e tal. E, bom, ele deduz que deve ser outro truque da Hazel e que ele vai jogar o jogo dela, pois uma hora ela vai dar as cartas, né? Ele acha que a menina é do mal, essas coisas. E no dia seguinte eles formam uma aliança, né?
E o plano do Alec é basicamente, ele vai agir como um sociopata para que os pais parem de pensar que ele é um sociopata, porque o livro dizia algo sobre como usar a psicologia reversa, enfim. Só que a ideia do Alec não é nada boa. E ele, qual é a sua então, Hazel? Ela, seja bom. E aí eles decidem, né, trocar de lugar por um dia. Tipo, o Alec vai ser o bonzinho e a Hazel vai ser a malvada. O plano até dá certo, os pais ficam meio confusos, né? Mas o Alec diz, o Alec fica pensando, né? Não, a Hazel não é esperto bastante para jogar o jogo. Ela não tem ideia com quem se meteu. E aí, né, vai passando outro dia, os pais acabam debatendo, né, de novo lá, enquanto os irmãos ficam escutando na escada. E a Hazel tá rindo e o Alec pensa, não, seja lá o que essa menina do mal tá tramando, vai acontecer na festa de aniversário dela no sábado. E aí eles sobem, né? Ela diz que hoje foi. Ela vai pro quarto dele de novo, depois que os pais dormem, né? Ela diz que hoje foi divertido. E ele acaba concordando, né? Ele tá fingindo que tá gostando. E quando ela vai dali, ele acaba rindo. Só que, tipo, ele não tá rindo porque ele fingiu, ele tá rindo porque ele gostou mesmo da companhia da irmã. Só que ele, não, sai dessa, Alex, sai. E aí já é quarta-feira, a mãe tá meio assim, né, zoada. Ela acorda bem tarde, já bota os filhos no carro pra ir pra Freddy Fazbear's. Que é lá, né, que vai ser a festa de aniversário da Hazel. E, tipo, eles estão lá jogando esquibol, algumas coisas, e a mãe tá junto com a irmã, né, a Gigi, pra debater os últimos preparativos da festa. E tem esses tais divertiduiches Fazbear, que é tipo um folhado recheado, que dá pra botar muita coisa dentro. Chocolate, massa coisada, enfim. É um negócio meio nojento também, que descreve lá na história. E a Gigi diz, tem certeza? Acho melhor não, né? Só que a Meg fala, ó, é só $20 a mais. Eu não acho que o super pacote festa surpresa vai ter comida bastante. Tá bom, ó. Ela vira pra funcionária e diz, ó, eu vou querer uma travessa desses divertido ishes com um adicional de molho, tá bom? De molho extra. E ela também tira alguns cupons de jornal, né, para o especial Pirata Palusa do Foxy. E beleza, o Alec pergunta, né, pra Hazel o que é que há de especial na Freddy's, pois tipo, ele imagina, né? Ele sempre quis dar uma festa ali, mas ele não tinha amigos o suficiente. Ele não tinha muitos amigos pra justificar o gasto. Aí a Hazel diz, não, sei lá. Aí ele, não, você tá mentindo. Já é o quarto ano seguido que você faz aniversário aqui. Hazel, me fala. Ela, me fala você. E ela pega ele olhando, né, pra o Yarg Foxy, que é tipo um Foxy que tem lá mesmo e tal. Ele, não, essas coisas de criança idiota e tal. Eles até vão dar uma olhada no palco, onde tem o Freddy e outros animatronics lá. Só que ele fica meio assustado, ele vai recuando até que ele nota, né, uma bancadinha com um Freddy miniatura de 60 centímetros. E tá lá escrito Lonely Freddy, Freddy solitário, né? E aí a Hazel fala que talvez ela queira que essa vez seja diferente e tal. Ela que, até parece, tipo, ele ficou meio assim, né? Com a presença do Freddy, mas enfim, ele diz, ó, até parece que dessa vez vai ser diferente. Os pais fazem tudo por você e tal. Ela, não, eles tentam. Ele, não, eles tentam por você. Ela, você sabe que a única razão que eles fazem isso é porque eles provavelmente sentem culpa de se preocuparem tanto com você, né, Alec? Sabe quanto tempo o pai planejou uma viagem lá pro acampamento? Ele, sim, né? Porque ele ficou observando lá e tal. Uma viagem que ele ficou zoando a Hazel, mas enfim. Ele fica eles tentam conversar em outro lugar, porque ele sente que esse Lonely Freddy aí é meio xereta, né? E a Reza, olha, o pai e a mãe se mudaram pra cá por sua causa. Ele tá falando do que? Ele, ó, a gente podia estar na nossa casa antiga, mas eles se mudaram pra essa casa nova, é mais perto da tia. E eles acham que você gosta mais dela do que deles, porque ela te entende. Você não acha que isso os magoou só um pouquinho? Você preferia a irmã da nossa mãe do que nossos próprios pais? Ele, se o pai e a mãe são tão incríveis quanto você diz, eu sou tão mal, porque você tá me ajudando, hein? A Hazel só mantém a calma, a mãe chama ela, né, ela vai, e aí ele vira pro Lonely Freddy e diz, ei, você tá olhando o que, seu xereta? Só que aí, né, descreve que o Alec jurou ter visto um reflexo, quase como uma fagulha, saindo dos olhos do Lonely Freddy, né, e ele vai pra longe dali. A mãe agora tá debatendo sobre um túnel de vento, que é basicamente aqueles brinquedos que ficam cuspindo bilhete pra cima e pra baixo, girando no ventilador e a pessoa tem que pegar pra ter um prêmio. Tipo num Game Station da vida mesmo, sabe, gente? E aí, um dos prêmios, né, nesse túnel, nos bilhetes, é o Yarg Foxy, que custa 10 mil bilhetes.
E aí, né, a tia Gigi pergunta, né, e aquele urso que segue as crianças, no caso, o Lonely Freddy, né? A funcionária pede para chamarem o Daryl para fazer a demonstração do Lonely Freddy, só que ele tá numa pausa lá, tá bom, tá bom. E ela leva o Alec, a Hazel, a tia e a mãe lá pra perto de um outro Lonely Freddy, numa outra bancadinha. E basicamente diz que ele é como se fosse um amigo para aquelas crianças que ficam mais na dela, basicamente um companheiro para excluídos, né? Ele fica fazendo perguntas para a criança, para aprender mais sobre ela, como se fosse um melhor amigo mesmo, sabe? E aí a Gigi diz, ó, não dá só para comprar raposa. E a mãe deles fala que não é o mesmo que ganhar, né? E o Alec diz, o Alec pensa, é óbvio que a Hazel quer o Yarg Fox, porque ela tá fingindo que não quer. Mas peraí, é o plano perfeito. Quando ela não conseguir, vão ver a farsa, a mimada que ela é. E aí ele vai e diz, você devia fazer o túnel, hein, irmãinha? Vai lá. E aí ela meio que fica assim, né? E a mãe compra o pacote lá do túnel de vento. Vai passando a semana, eles continuam naquela brincadeira de bonzinho e malvada. E os pais estão se perguntando o que é que deu na Hazel, né? A tia Gigi diz, não é como se ela não tivesse 10 anos, né? Aí a mãe, não, é como se ela tivesse trocado de lugar com o Alec e tal. E a Gigi nota o livro. E ela, olha, você sabe que eu acho que vocês dois são ótimos pais, mas talvez todo esse esforço que vocês estão fazendo para eles serem crianças normais foi o que deixou eles assim. Tipo, a Hazel é a criança fácil, já o Alec é a criança difícil. Parece que você isolou os dois em ilhas. E aí a Maggie diz, não, você sabe que eu te amo, né? Mas se outra pessoa falar mais uma vez como criar meus filhos, eu vou surtar, tá bom? Eu queria que nós fôssemos uma família de verdade. E aí a tia Gigi fala que eles são. Mas enfim, né? O Alec vê que mesmo assim, com a Hazel sendo malvada, tudo parece perfeito, né? E ela não perde por esperar na festinha de aniversário. Os pais continuam desesperados e tal. E quando o Alec vai pra cama, ele até que lamenta o fato de quando tudo isso acabar, né? Eles voltarem para as próprias ilhas separadas. E independente dos motivos pelo qual ele se aliou a Hazel, ele ia sentir falta dela. Ele nunca sentiu tamanha camaradagem com a própria irmã, né? Mas ele tenta se livrar desses pensamentos. Enfim, chega o sábado, né? Os pais deixam eles dormirem o quanto quiserem. E aí a Hazel espera o Alec acordar, né? Ele diz que é um grande dia, só que aí ela parece meio triste. Ele diz, ei, você vai conseguir o que você quer e você pode voltar a ser boazinha. Só que aí o Alec percebe que ele queria isso, né? Pra continuar protegendo o posto de ovelha negra da família. Mas será que ia valer a pena voltar para aquela ilhazinha isolada? E aí ele acaba, né, dando feliz aniversário para Hazel, ela sorri, né, e ele pensa que foi uma manhã confusa. E aí chega na festa, tá lá um caos e tal. O Alec até nota que tem duas crianças, né, com o Lonely Freddy seguindo elas, mas isso não seria fofo se não fosse bizarro, um urso de 60 centímetros seguindo o amigo por aí, né? E ele também nota que justamente as crianças que estão sozinhas são brutos, valentões. E aí, né, tipo, os pais até parecem que estão normais, né, porque tudo voltou ao normal, né? E a Hazel ainda fica no impasse, tipo, eu vou no túnel, não vou, vou, não vou. E o Alec, ele queria garantir que a Hazel não ganhasse mesmo o Yarg Fox, né? Então ele quando ninguém tava olhando, ele foi lá no túnel, ficou vasculhando 3 baldes até achar o bilhete do Yarg Fox e tirou dali. Pois é, né? E aí a mãe do Alec chega lá nele e diz, filho, você e sua irmã têm se dado bem ultimamente, tente convencê-la. Eu tô preocupada que, tipo, ela vai embora daqui, né, da festa, e se arrependa de nem ter tentado conseguir o Yarg Fox. E ele diz, tá bom, mãe, vou lá, vou lá. E aí, né, a irmã tá jogando aquele jogo do acerte a marreta na topeira, algo assim. E ele, irmã, a festa tá quase acabando. Se você não for no túnel, você não vai pegar o brinquedo. Talvez eu não precise não, talvez eu não quero. Ele, claro que você precisa. Você não vai conseguir tudo o que você quer, pra sempre. Logo você vai crescer e não vai ser tão preciosa. Quem vai gostar de você? A Hazel começa a lacrimejar a primeira vez na vida, né? Desde que ela era bebê, que o Alec vê isso, porque ela sempre foi meio boa em esconder essas coisas. Ela vai pro túnel, né? Liga lá, fica girando, ela tentando pegar alguns bilhetes. E aí quando para, ela vai, né? Que ela pegou um punhadinho de bilhete na mão. E um funcionário da Fazbear vai lá, né? Ler quais foram os prêmios que a Hazel ganhou. Entre eles tem bebida grátis, rodada bônus de arremesso de bola, 2 copos promocionais
E aí a mãe já olha pro pai dizendo, ela não conseguiu. Só que aí uma garota chamada Charlotte, né, acaba notando outro bilhete no cabelo dela. E o Alec também nota o bilhete, que é meio brilhoso. Ele reconhece como o bilhete do Yarry Fox que tá no bolso dele. Então ele deduz que ainda deviam ter alguns bilhetes da rodada anterior e o bilhete do Yarry Fox devia estar escondido entre o confete e esses bilhetes, né? Ele percebe o alívio no rosto, né, da Hazel e ela logo olha pra ele, né? Só que ele fica nervoso e tal. E as crianças ficam lá dizendo, e aí, Hazel, você conseguiu e tal. Só que ela fica meio quieta, né? O pai pergunta se ela não quer o brinquedo. E aí o Alec diz, claro, né? Ela ganha tudo que quer, ela não tá satisfeita. Ele fica zombando da cara dela, mas ninguém escuta, né? Ela pede licença, dá uns 10 minutos, ela vai, chama a mãe, fala algo no ouvido, né? E a mãe diz, filho, vem cá, por favor. Conta ele o que você me falou. E aí ela fica meio tímida, né? E ele, o que você tá fazendo, Hazel? Ela, olha, eu não quero mais fazer isso, eu cansei de fingir ser malvada, eu só tava fazendo isso porque eu queria que você gostasse de mim, toma. E ela dá, né, o Yarry Fox pra ele, porque ela só queria o brinquedo pra dar pro Alec, porque ela sabia que ele queria. Ele, não, o que é que eu vou fazer com essa raposa idiota, sei lá. E ele pensando, como ela conseguiu superá-lo no próprio jogo com tamanha maestria. Ela, olha, eu queria que você parasse de me odiar tanto. E o Alec lá, nada do que ele planejou deu certo. Ele, não, eu não quero e tal, Zé mãe. E se a gente falar com sua irmã, ele, ela tá dando o presente dela pra você. Ele, não, ela é uma fraude, ela é do mal, como ninguém vê isso, é uma farsa, ela é uma mimada. Quer que eu pegue? Tá, ele puxa o boneco da mão dela e rasga o braço, fica lá pendurado. Ele começa a explodir de raiva e sai, né? Ele deu o melhor dele, mas ainda assim a Hazel saiu por cima, né? Venceu na cabeça dele. Ela até fez ele acreditar que ela era boazinha mesmo, queria ser amiga dele, enfim. Ele sai dali mó irritado com o brinquedo no braço. E ele percebe, né? Ele vai correndo por um monte de sala, ele percebe que ele tá chorando, feito uma criança mimada, né? E ele fica sentado numa parede assim, não é minha culpa, não é minha culpa, não é minha culpa. Mas no fundo ele sabe que é sim tudo culpa dele. Ele estragou a festa, ele estragou a irmã, ele estragou 15 anos da vida dele pensando que ele estava sendo perseguido. Só que ele não estava encostado numa parede, ele estava encostado numa porta e tem um barulho vindo do outro lado. Ele entra lá e vê que é um depósito, né? Lá dentro ele vai tendo várias memórias de como a irmã fazia tais coisas. Ele pensava que ela estava enganando, mas não, ela realmente só estava querendo se aproximar dele e essas coisas. E aí ele fica com raiva, joga o Yarry Fox lá numa prateleira cheia de brinquedo. E aí ele pensa, putz, agora vai sobrar pra mim, vão pensar que eu baguncei as coisas aqui. Ele começa a arrumar os brinquedos, só que cadê? Ele não encontra mais o Yarry Fox, ele vai procurando, né? Escuta as batidas de novo e estão vindo de uma caçamba de lixo. Ele vai dar uma espiada na fechadura, se assusta, né? Pensando que são ratos. E ele meio que fica do lado lá de uma prateleira, onde não dá pra ver muito bem a porta. E de frente pra ele tem lá um outro pedestal com o Lonely Freddy. E aí o urso parece estar olhando pra caçamba. E quando o Alec vai virar, ele olha pro urso, o urso tá encarando ele. Ele diz, eu estive te esperando, amigo. Devíamos ser melhores amigos. E aí o Alec fica tipo, tá. E tipo, ele não consegue desviar o olhar do Lonely Freddy. Ele tá sentado lá no chão, olhando pro urso que tá olhando pra ele de volta. E ele começa a notar, né, os olhos azuis do urso estão quase brilhando. Ele pergunta qual é a cor favorita do Alec. Ele, verde. Sua comida favorita? Lasanha. O que é que você quer ser quando crescer? Skatista profissional. Qual é a sua melhor matéria na escola? História. E aí, né, vai, pergunta vem. E o Alec sente como se o corpo dele estivesse flutuando, só que ele ainda tá sentado no chão, do lado da prateleira. O urso pergunta, né, quem ele mais admira. Ele, tia Gigi, do que você tem medo? Escuro. E é como se o urso levantasse a pata lá pro fundo da alma do Alec para extrair as respostas que ele escondia de todo mundo. E, tipo, ele fazia isso sem o menor esforço. Alec, qual é o seu maior arrependimento? E aí o Alec começa a hesitar, né? Só que ele sente um puxão interno, como se alguém estivesse espremendo ele. E o urso lá, qual é seu maior arrependimento? Qual é seu maior arrependimento? E ele admite ter magoado a Hazel. Nesse momento, algo muda. Os olhos do Lonely Freddy agora estão verde claros. E o Alec sente que ele não consegue se mexer, né? Então, ele escuta a voz da mãe, da irmã e tal. E ele meio que tá por trás da estante, né? Ele só tava vendo o urso. Elas entram na sala. E a mãe diz, eu falei que a gente ia achar e tal. E a irmã, peraí, ele só jogou aqui.
Ela, não, minha querida, ele te ama, só que do jeitinho dele e tal. Vamos, a gente pode consertar em casa. Ela, ele me odeia, não é? Ele, não, não. E, tipo, o Alec lá pensando que, tipo, sim, ele odiava a Hazel, mas não mais. Ela precisava saber que ele odiava mais a si mesmo agora. Ele não odiava mais a Hazel. E aí, tipo, elas saem dali, né, sem nem dar bola pro Alec, sem procurar ele. E ele acaba descobrindo como fechar os olhos, né? E ele se acalma, respira, e quando ele abre o olho, o Lonely Freddy sumiu. Ele vai, né, tentando se mexer, se concentrando, e ele consegue levantar, ele escuta os barulhos na caçamba de novo. E ele nota que a sala parece maior do que estava antes. Ele vai até a porta, né, só que a maçaneta está bem acima dele. Ele com força estica o braço, consegue abrir a porta, e ele tem que voltar para o salão de festa. Só que aí, né, tipo, tem outras portas que estão bem mais altas, ele não alcança a maçaneta, passa um tempão, mas ele consegue chegar no salão de festa. Um monte de criança começa a puxar ele de um lado pro outro, ele sem entender o que acontece, né? Aí alguém fala que a pizza chegou, as meninas saem dali, ele fica caído no chão, sem conseguir se mexer, né? Aí alguém fala, Diego, tira isso daqui. E aí um cara vai e empurra, né, o Alec com o pé. Eventualmente ele consegue chegar à família, ele vê que a Hazel tá sorrindo, né? Ele percebe que ele não queria ser mais o antigo Alec, ele queria ser o motivo da Hazel sorrir. Só que aí ele percebe que ele é o motivo dela estar sorrindo, pois na mesa tem um outro Alec. Pois é, o que é que tá acontecendo? Ele tenta ir ali, mas ninguém tá dando bola pra ele, né? Então ele vê uma amiga lá da Hazel, né? Que é a Charlotte, ela tá passando mal porque deram chocolate pra ela, ela é alérgica. E ela vomita no Alec. E aí a Hazel diz, ai que nojo, ela vomitou num urso e tal. E aí o falso Alec olha pro Alec e sorri. Enquanto isso, um funcionário lá de limpeza da Freddy's vai, leva o Alec para um banheiro e pelo reflexo ele vê que ele se transformou num Lonely Freddy. E o bicho tá tão nojento, tão vomitado, e o funcionário, vai pro lixo também. Ele leva o Alec de volta pro depósito, destranca a caçamba de lixo, joga ele lá dentro e diz, divirta-se com seus amiguinhos. A queda do Alec foi amortecida, né? Só que por outros Lonely Freddys. O Alec tentou gritar, mas o único som que vinha da boca da pelúcia, né, desengonçada, era o mais baixo dos chiados. E aí ele escuta outros gritos, né, outros chiados dos outros Lonely Freddys. Alec e seus novos amigos, dezenas de solitários. Pois é, que história tensa, galera. Na moral, eu gostei bastante. As histórias de Pet estão muito melhores que as de Into the Pit. Eu dou um 9,2 pra essa. Mas é isso, né? Aparentemente, essas são outras crianças que foram vítimas do Lonely Freddy. Mas é isso, esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Vejo vocês na próxima aí. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.